Passar aqui a palavra para o Romildo Potiguara, que vai fazer uso também desse momento para compartilhar conosco as experiências de seu povo. Chapeco, Ema, Aver, bom dia a todos novamente. Eu cumprimento a mesa e cumprimento a todos os parentes aqui presentes, indígenas, de todo canto do Brasil. E eu venho aqui representar, nesse momento, o cantinho do Nordeste, litoral nordestino. Eu também, na minha história de vida, também passei pelo Rio de Janeiro, na minha infância. E também lá eu encontrei Tupi. Voltei para o meu território, já adulto, encontrei Tupi. Estou aqui nesse momento, no outro canto do Brasil, na aldeia Buriti, encontro Tupi. Então eu quero cumprimentar toda a nação Tupi ou Tupinambá, que está aqui presente, e os demais parentes que estão juntos nessa luta de retomada linguística, fortalecimento linguístico, revitalização, vitalização. E o que eu gostaria de dizer e enfatizar, se fosse uma frase, Yandé Enga Noikovei Shuene. As nossas línguas não morrerão. Yandene Enga Noikovene. Nossas línguas hão de viver. Se eu desse somente esse recado, eu já estava satisfeito com a contribuição aqui nesse espaço. Mas eu ainda tenho 9 minutos, ou 8, e vamos aproveitar para cumprir o nosso papel, o nosso dever de retribuir. Retribuir quem começou a luta primeiro, retribuir a resistência dos nossos parentes, as associações, as universidades, os parceiros no governo que em articulação proporcionam momentos como esse. Eu sou novo no movimento, eu sou novo na compreensão da nossa língua materna. Eu só falava português. Aí eu comecei a estudar inglês. Aí eu fui para o acampamento Terra Livre e vi nossos parentes Tupinambá da Bahia, Tupinambá de Olivença, cantando músicas do ritual em Tupi. E ali me inspirou a, quando voltar para o meu território, eu vou me dedicar exclusivamente a conhecer a língua ancestral do meu povo. Desde então, eu tenho aprendido e conhecendo e registrando e criando palavras e escrevendo textos e ensinando e aprendendo a língua ancestral do nosso povo. O povo potiguara tem muitas músicas em toré, principalmente em português. E nossa geração mais jovem está estimulando que os nossos rituais sejam cantados de forma bilíngue, quando conveniente, e também em língua ancestral, tupi, quando assim a gente achar adequado. E hoje o nosso ritual, que a gente fez essa abertura, foi inteiramente na nossa língua ancestral. As músicas foram traduzidas ao longo do tempo, algumas são originais em tupi, e nós utilizamos como principal metodologia de ensino-aprendizado a língua em contexto real de uso. Quando a gente vai comprar um pão na padaria,
a gente tem que falar português, mas quando a gente está no nosso íntimo, no nosso ritual, aonde a gente deixa transparecer a nossa cultura, é onde a nossa língua floresce. O tema desse encontro, ele é muito importante e impactante. É uma responsabilidade grande estar aqui, tendo a oportunidade de falar e falar com autoridade, que a gente recebe as forças dos nossos ancestrais e dos nossos parentes, dos nossos caciques, dos nossos pajés, dos nossos anciãos e das nossas anciãs. É uma responsabilidade muito grande. E esse tema, no chão do território, Yandere Tama Ubipe, a língua, espírito, Yandere Enga, Yandere Anga, Yandere Puá, nossas mentes, nosso coração, nosso intelecto, nosso pensamento, Yandere Anga, Yandere Puá, Monga Ao, refloresta, faz viver, faz encher de natureza, faz estar cheio de consciência ambiental. A nossa mente, nosso intelecto, nosso coração. Quem faz isso? Yandé, Yenga, Yandé, Anga. Nossos espíritos, nossas palavras. Yandé, nós, nosso, inclusivo, que inclui o interlocutor, que são todos vocês. Nós temos na língua tupi o nós oré e o nós yandé. E ao falar sobre a nossa língua, falamos yandé, reforçando a nossa unidade como povos indígenas, não só do Brasil, como do mundo, conscientes do nosso dever, da nossa luta, da nossa causa, unidos como um povo indígena, Anama. Tudo isso aqui, que esse conhecimento, o reflorestar das nossas línguas ancestrais em mim, essa força que eu tenho para falar, foi graças a um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, intitulado Anama, e tem uma pequena palavra, Anama, povo, nação. Surgiu discussões de empoderamento linguístico e também tomada de espaços e fortalecimento das nossas especificidades linguísticas. Antes, a nossa língua era chamada de tupi antigo, tupi clássico, enquanto que nas universidades é conhecido como tupinambá. Só que conhecendo a sociolinguística, a relação da língua com a sociedade, a gente entende que cada comunidade, cada povo tem suas especificidades, e essa especificidade deve ser valorizada, honrada, respeitada. E através desse conhecimento das nossas especificidades é onde a gente ganha força. Então, hoje podemos dizer que a minha língua é o tupi potiguara. E eu trouxe para vocês o livro que nós produzimos de forma a registrar os nossos usos da língua, e nós elaboramos esse material sem haver um projeto para isso. Houve apenas a necessidade de produção de material didático. E nós juntamos todos aqueles que gostariam de colaborar de forma voluntária para a produção desse material. E os nossos parentes,
Estão aqui também junto comigo o pajé Isaías Guarapirá, ajudou nessa construção, o Danilo Quatiaçaro Sul, Mateus Tonsango Sul e também Tainá Yaci Porã, também está aqui. Dentre outros, potiguaras ajudaram nessa construção de forma coletiva. E recebemos na ocasião uma ajuda, uma colaboração de uma linguista que é indigenista da Universidade Federal da Paraíba, doutora Carolina Coelho Aragon. Ela tem um trabalho de revitalização, um trabalho de fortalecimento da língua do povo Akutsu, e ela lida com indígenas que são falantes unicamente da língua daquele povo, não falam português. E hoje ela está na Paraíba conosco, nos ajudando a fortalecer uma língua de retomada. E nós temos diversas possibilidades de trocar experiências e conhecimento. Eu mesmo gostaria de perguntar, por exemplo, depois, como é que nossos parentes traduzem reflorestar nas suas línguas, seja a língua de retomada, de revitalização, ou aqueles que aprenderam como língua 1, a língua ancestral, a língua indígena, porque alguns termos não têm tradução, a gente não tem a tradução e a gente vai ficar sem falar? Não, a gente cria termos, a gente cria palavras, a gente estende a aplicação de palavras e a gente constrói significados a partir do nosso léxico, nosso corpo lexical. E trocando experiências entre povos de retomada, nós temos muito a aprender um com o outro. Então eu me coloco à disposição para colaborar com parentes que estão numa situação de revitalização linguística, que ainda estão numa situação mais distante ainda, precisa de mais cuidado e atenção, estão há menos tempo de revitalização. Nós temos algumas experiências para repassar e também nós gostaríamos de aprender, reforçar os laços e os conhecimentos com os povos que têm sua língua em um estado maior de vitalidade, principalmente no nosso caso, povos da família linguística Tupi-Guarani, do tronco Tupi, e também, além desses que são a família mais próxima, todos aqueles que possam ajudar nessa troca de aprendizado, é algo que todos nós vamos crescer e se desenvolver juntos. E para baixar o livro Tupi Potiguara, o APA, depois a gente vai colocar um banner ali e vocês vão poder baixar via QR Code, tá certo? E muito obrigado pela atenção de vocês e diga ao povo que avança. Então, agradeço, muito obrigado a todos vocês que falaram para nós aqui hoje. Só fortalecer aqui um pouco do Tupi Potiguara Quapa, que é esse livro produzido, sobretudo, pela maioria dos jovens do nosso povo potiguara, e eu me sinto muito feliz com esse chamado, nossas lideranças, quando vamos chamar os jovens, mas também vamos dar ouvido e ouvir os jovens, porque por muito tempo nossa juventude passou a ser sinônimo de irresponsabilidade, de farra e de preguiça. Mas dentro dos territórios indígenas a gente sabe que tem muitos jovens que estão ligados à cultura, à ancestralidade, ao compromisso de ser linha de frente da luta física, e de intelectual, para ajudar os seus anciões que já fisicamente já estão cansados. Então esse chamado das nossas autoridades, das nossas lideranças mais experientes é muito importante, porque traz e chama o jovem à responsabilidade de estar na causa e no movimento, defendendo o seu povo, sua cultura, fortalecendo sua língua, sua espiritualidade, sua história e sua ancestralidade. E aí o livro Potiguara Quapa, ele tem uma especificidade que ele não fala só da língua tupi, mas ele fala da luta, da história política, ele fala dos mitos, a mitologia, da cosmologia do povo potiguara, ele fala do social,
ele fala da culinária, ele fala da geografia territorial. Então é um conjunto, né, de fatores importantes para o nosso povo. E hoje está sendo trabalhado para as crianças do maternal, dos anos iniciais, fundamental 1 e 2, ensino médio. Então isso é muito importante. E aqui parabenizar a nossa guerreira Guarani, pela luta, pela insistência. Nunca foi fácil ser um indígena, nunca foi fácil enfrentar a universidade. Mas aí a gente tem que mostrar o nosso espírito de guerreiros e sair, vencer, lutar. E podemos ir onde queremos ir, podemos ser o que quisermos ser, sem deixar de ser quem nós somos. Isso é um lema que a gente tem que carregar conosco. E os povos indígenas existem e estão aqui contando a sua história de povo para povo. E a Cubabeté, muito obrigado. Bom, primeira pergunta que eu gostaria de fazer, especificamente você, e aí porque você mostrou todo o seu material didático, né? Uma explicação muito interessante, e nós vemos trabalhando aqui no Brasil sobre a escrita indígena de modo geral, e na maioridade surda, o brasileiro está tudo relacionado com a língua portuguesa, e a gente tem um déficit, um atraso dentro desse processo. E aqui, dentro da perspectiva das línguas indígenas orais, o processo de escrita, de oralidade, e nós, surdos, como fica esse registro? É uma preocupação de nós, indígenas surdos, pensarmos em não adormecer essa língua, porque precisamos urgentemente esse despertar linguístico, cultural, essa manifestação dessa cosmovisão toda que está sendo realizada, da língua espiritual. E é por isso que dentro desse processo de criação, de registro das palavras, da etnicidade específica, como é organizar a vitalização da língua? Como foi para vocês esse movimento? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta. Este foi apenas um pontapé inicial, um primeiro passo para atender uma necessidade emergencial de registro da nossa língua em seu estado atual. Ele é de 2024, uma obra muito recente, e nós estamos vivenciando os frutos deste trabalho. E esses frutos incluem novos materiais didáticos que estão sendo produzidos, mas dessa vez com maior apoio institucional. Universidades federais, governo federal, governo do estado, FUNAI, e acreditamos que outros materiais virão. O importante foi haver a demarcação linguística. Aqui é Tupi-Potiguara, a gente respeita esse território. Ali é Tupi-Tupinacuia, Tupi-Tupiniquim. Respeita-se também a especificidade de cada povo. Um dos materiais que nós estamos produzindo, nós pretendemos ampliar a acessibilidade do material. Como assim? Este primeiro material possui QR Codes para que quem está aprendendo possa acompanhar a pronúncia em vídeo, em áudio. E pretendemos nas próximas produções, falando de vocabulário, incluir QR Codes com vídeos em que nossos parentes potiguara estejam
traduzindo os principais conteúdos para a língua indígena de sinais potiguara, valorizando a nossa especificidade e ampliando o alcance, a democratização, o acesso desses conhecimentos que é aqueles que nos dá força. A força da nossa oralidade, como potiguara, ela veio também de toda a literatura escrita em língua tupi. Nosso povo, além de ser um dos únicos povos que permaneceram desde o início da invasão portuguesa, nós permanecemos no nosso mesmo local, nosso mesmo território. Conseguimos resistir com estratégia o processo colonial e nós conservamos a nossa história. A nossa língua, a gente deixou de falar como língua principal, mas ela ficou registrada na literatura. Nossos parentes do século XVII, eles trocaram cartas em tupi, e através dessas cartas em tupi, nós temos condições de, através da literatura, trazer a língua para a oralidade, e culmina, o ponto principal é o nosso uso no nosso ritual do toré. Muito obrigado por essa pergunta, e nós estamos avançando na língua tupi-potiguara e também na língua indígena de sinais potiguara. Nós vamos fazer blocos de 2 perguntas. Beikowekatu, olá a todos. Eu queria fazer uma indagação, um questionamento ao professor Romildo. Tendo em vista que aqui no próprio evento nós vemos também muitos jovens com acesso à informática, tecnologia, postagem no Instagram e etc., né? Eu queria perguntar ao Romildo como ele enxerga a utilização das tecnologias para o aprendizado e ensino de línguas indígenas, a fim de criar, por exemplo, uma aldeia virtual, algo do tipo, né? E também grupos de WhatsApp, como grupos de poliglotas, como o CPB e coisas desse tipo. No nosso território potiguara, por exemplo, muitos jovens já estão utilizando TikTok, Instagram. Então, queria ver se a gente pode alcançar e quais são os recursos, como a gente pode melhorar isso. Obrigado também pela pergunta, parente Danilo. A língua tupi, ela é a mais estudada, é a língua que é estudada há mais tempo no Brasil, língua indígena. Ela já tem uma gramática desde 1595. Muitos falantes não nativos de língua tupi aprenderam a língua tupi como segunda língua, a começar nos aldeamentos missionários. Alguns povos do tronco macro-G aprenderam nesses espaços essa língua, que se tornou uma língua franca nos 2 primeiros séculos de colonização do Brasil. Outra língua muito importante, também que serviu de língua franca na região amazônica, a gente conhece a língua geral amazônica, ou Nhengatu. São línguas que têm um alcance muito grande, então pessoas de vários povos têm aprendido essas línguas, e essas línguas têm se tornado a língua ancestral desse povo. Tem havido essa adoção dessas línguas. Em relação às redes sociais atualmente, elas, para nós potiguara, é uma experiência muito positiva, porque nós utilizamos esses grupos para conversar em tupi, para conversar sobre o tupi. E como é uma língua estudada por muitos brasileiros e estrangeiros, essa língua, ou essas línguas, a gente recebe a contribuição e o apoio de muitos linguistas e pesquisadores de línguas irmãs.
Então nós temos muito a aprender com a experiência Guarani. Eu comecei a dar aula particular, foi para uma Guarani paraguaia. Minha primeira estudante, minha primeira aluna particular foi uma Guarani paraguaia, do canal Dicas de Guarani no Instagram. Ela que me incentivou a criar um projeto de mestrado. E esse ano, recentemente, eu entrei para o mestrado em Linguística na Universidade Federal da Paraíba, graças ao apoio que ela me deu. Outros pesquisadores da USP de São Paulo e de outras instituições contribuem para nós nesse processo de revitalização. E tudo seria mais difícil se não existisse o WhatsApp, se não existisse o Instagram, se não existisse esses espaços virtuais que a gente pode chamar de aldeias virtuais. E nesses espaços é que a gente reforça laços e aumenta essa conexão entre diferentes ações em prol do fortalecimento linguístico. Então, eu sei que vai haver um momento de proposições, mas eu espero que a gente crie grupos de WhatsApp ou grupos de trabalho que seja relacionado com as especificidades do grupo. Então, eu quero que haja o grupo de línguas em processo de retomada, revitalização, que é o grupo que a gente pode mais compartilhar das nossas experiências, e também a gente quer muito ajuda dos falantes, principalmente de Guarani, nas diversas línguas, né, que a gente são as variedades, e também os falantes de Nheengatu, porque são línguas mais próximas da nossa língua, tá certo? Então é muito importante, sim, o uso das tecnologias para ampliar o acesso ao conhecimento. Antes de passar